Olá a todos. Na primeira aula vamos começar com as referências que nós vamos usar. A primeira referência é o livro de Landau Lifshitz, Mecânica. Esse livro é muito antigo, mas ainda considero um dos melhores livros. Esse livro foi testado por muitos anos e realmente contém o mínimo necessário para entender mecânica clássica. Então, nós vamos usar esse livro principalmente para, além da teoria, exercícios que vocês têm que com certeza resolver. Então, se vocês entendem esse livro, conseguem fazer exercícios, então significa que vocês entendem mecânica clássica assim, no nível básico, pelo menos. Então, o segundo livro que recomendo altamente, pelo menos olhar, é o livro do Arnold, Métodos Matemáticos de Mecânica Clássica. Este livro é bem mais avançado, em princípio, a próxima etapa depois do livro do Landau, mas ainda nós vamos usar esse livro para alguns tópicos e, para quem tem curiosidade, vocês podem assim, ler junto com o Landau para um pouquinho aprender coisas que nós não vamos ter tempo para discutir. E o último livro que também recomendo, o livro do Nivaldo Lemas, Mecânica Analítica. Então, essa versão que eu coloquei aqui é mais recente, a edição mais recente, em inglês. Não existe edição atualizada em português, infelizmente. Existe a versão antiga, mas ela não é tão completa como essa versão em inglês. De novo, eu recomendo olhar, aqui tem alguns tópicos que não tem nos livros do Landau ou Arnold, mas então o livro é muito grande, eu não lembro quanto, mas por volta de mais que 500 páginas, então não dá para assim, usar para aulas, mas, como falei, para leitura adicional, para entender alguns pontos, para resolver alguns problemas, recomendo esse livro altamente. Ok, agora, certo, vamos começar com o conceito da Lagrangiana. Então, o primeiro tópico nosso é a Lagrangiana. A Lagrangiana, formalmente, é uma função que a gente vai denominar como ilha, que depende das coordenadas QI. Já vou definir o que isso significa. Coordenadas QI, velocidades QI ponto e tempo em geral. Então, mais uma vez, vamos escrever aqui um lugar que QI ponto significa derivada de QI dt. Okay? Essa notação, quando a gente escreve QI ou QI ponto, significa que, na verdade, nós temos algum número finito de coordenadas. Então, esse índice I muda de 1 até N. Se a gente escrever essa dependência explicitamente, então nós temos ele, a função de N coordenadas, que nós vamos chamar coordenadas generalizadas, já eu vou definir o que é, e N velocidades generalizadas, que é N ponto. Então, ao invés de escrever essa linha enorme, nós vamos simplesmente usar notação mais curta, ele, QI ponto e T. O que significa coordenadas generalizadas? Então, coordenadas generalizadas, vamos escrever no lugar aqui definição de coordenadas generalizadas. Significa conjunto QI de parâmetros. Podem ser coordenadas cartesianas, podem ser coordenadas elípticas, parabólicas, alguns ângulos. Em geral, deixamos como QI N parâmetros que completamente determinam a posição do nosso sistema.
Então, a definição das coordenadas generalizadas é isso. Então, conjunto de N parâmetros, por enquanto, independentes. Ok? Então, coordenadas independentes. Vamos escrever aqui mais uma vez. Que essa notação significa conjunto de N coordenadas. Que completamente determinam a posição do sistema. Como exemplo, vamos considerar um sistema assim, o mais básico que nós vamos estudar logo, um pêndulo. Então, temos pêndulo simples. Então, aqui podemos descrever a posição nessa massa M usando coordenadas x, y, mas coordenadas x, y, como vocês podem ver, não são independentes. Então, tem relação entre x e y, certo? X quadrado mais y quadrado é igual a L quadrado, onde L é comprimento dessa cordinha. Por outro lado, podemos introduzir este ângulo entre corda e eixo y, ângulo φ, e descrever, então, a posição da nossa massa, M, usando apenas um ângulo φ. Então, nesse caso, é conveniente realmente descrever o sistema usando o ângulo φ. Então, isso que a gente vai chamar, nesse caso, temos única coordenada generalizada, que é 1 igual a φ. Um pouquinho mais tarde, nós vamos aprender como lidar com sistemas, porque às vezes é conveniente descrever sistema usando coordenadas que não são independentes. Mas nesse caso, temos que aprender, como falei, como lidar com esses sistemas, como lidar com o que a gente chama de vínculos. Por exemplo, essa equação A significa que tem alguma relação entre x e y. Então, coordenadas não são independentes, existe algum vínculo. E para esses casos, temos que modificar um pouquinho tudo que a gente vai discutir durante as próximas 5 ou 6 aulas. Mas, assim, a gente vai entender um pouquinho mais tarde como modificar os nossos argumentos. Então, coordenadas generalizadas, a gente entende conjunto de N parâmetros que completamente determinam a posição do sistema. Ok, perfeito. Agora, velocidades generalizadas. Simplesmente definimos, como já escrevi, vou escrever mais uma vez, velocidades generalizadas. Significa apenas conjunto que e ponto, não podemos escrever explicitamente que é um ponto, etc., daqui é n ponto. E mais uma vez, que i ponto significa derivada de q e dt. Okay? Então, velocidades generalizadas simplesmente são derivadas das coordenadas generalizadas com respeito ao tempo. Ok? Então, voltando ao nosso exemplo, aqui. Voltando ao nosso exemplo, então aqui temos coordenada generalizada φ. Então, a velocidade generalizada vai ser que um ponto que é igual a φ ponto. Okay? Vamos fazer outro exemplo aqui, parecido ao pêndulo. Então, vamos considerar pêndulo duplo. Pêndulo duplo. Pêndulo duplo significa que temos duas massas. Eu vou desenhar já. Então, nós temos de novo eixo x, temos eixo y
temos uma massa M1 e outra massa M2. Mais uma vez, aqui tem dois jeitos de descrever, completamente descrever a posição do sistema. O sistema que consiste de duas partículas de massa M1 e M2. Primeiro jeito é introduzir coordenadas x1 e y1 para a primeira partícula e coordenadas x2 e y2 para a segunda partícula. Mas, de novo, como temos esses comprimentos L1 e L2 fixos, existem relações entre x1 e y1 e x2 e y2. Ao invés disso, nós vamos usar coordenadas generalizadas. Agora nós temos dois ângulos, ângulo entre eixo y e corda L1, então ângulo φ1, e temos a segunda coordenada generalizada. Vou desenhar aqui. Temos ângulo φ2 agora, φ2. O ângulo entre eixo y e corda L2. Ok? Então, nesse caso, nós temos coordenadas generalizadas. Q1 igual a φ1, Q2 igual a φ2, e temos velocidades generalizadas, Q1 ponto igual a φ1 ponto, Q2 igual a φ2 ponto. Ok? Logo, assim, essa próxima aula nós vamos já aprender como resolver pêndulo duplo ou triplo, assim, qualquer sistema desse tipo, qualquer pêndulo, qualquer sistema mecânico desse tipo, nós vamos saber como resolver em geral. Ok, então entendemos o que significa coordenada generalizada, velocidade generalizada. Vamos mais uma vez voltar à Lagrangiana. Então, Lagrangiana, como falei, definição da Lagrangiana geral é uma função que depende apenas das coordenadas generalizadas, velocidades generalizadas e talvez tempo. Okay? Não tem outra dependência, por exemplo, de aceleração, que dois pontos. Então, por que isso acontece? Bom, acontece porque, primeiro, nós vamos, a resposta assim, é mais direta, que a partir dessa dependência, apenas de Q e Q ponto, nós podemos determinar todas as teorias que conhecemos no mundo. Então, a gente está discutindo agora mecânica clássica, mas, em geral, essa dependência funciona para outras teorias mais complexas, a teoria eletromagnética, por exemplo, a gravitação, o modelo padrão, teoria de cordas, qualquer teoria que a gente conhece, então, em princípio, tem exatamente essa dependência. Então, nós vamos usar, nós vamos nos limitar, vamos falar como essa dependência, mas, em princípio, se alguém quiser incluir a aceleração, modificação das equações de movimento, que nós vamos aprender já, como demonstrar, como derivar equações de movimento, não é tão difícil. Então, é bastante simples, eu vou deixar no final como algum exercício. Então, aqui assim, surge imediatamente uma pergunta, o que significa Lagrangiana, como eu encontro Lagrangiana? Então, definição da Lagrangiana, que ela determina, essa função determina a dinâmica do sistema completamente. Então, Lagrangiana, uma função, e a partir dessa função nós podemos determinar absolutamente tudo, equações de movimento, energia e outras propriedades do sistema. Como construir Lagrangiana? Isso nós vamos discutir durante várias aulas, mas em geral eu posso já falar que nós vamos usar algumas propriedades do nosso sistema, algumas simetrias, algumas propriedades do espaço e tempo, então algumas informações bastante gerais. E isso é legal sobre
lagrangiana, que permite construção dessa função a partir da informação muito limitada. Simplesmente baseado na simetria do sistema, ou simetria do nosso espaço, o tempo, nós podemos quase unicamente determinar a lagrangiana. A gente vai fazer isso, como falei, muito logo. Ok, vamos primeiro discutir um pouquinho, ficar nessa dependência de coordenadas e velocidades, e vamos ver algumas consequências. Então aqui nós vamos discutir, primeira coisa, algo chamado princípio de Newton. Princípio de Newton. Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte, que nós consideramos para algum tempo inicial t igual a t0, consideramos dados iniciais. Então, para esse tempo t igual a t0, tempo inicial, nós temos dados iniciais que i ponto e, como falei, t igual a t0. Okay? E o princípio de Newton diz o seguinte, que sabendo dados iniciais para tempo t igual a t0, nós podemos determinar esses dados para qualquer instante de tempo t maior que t0. Ok? Então, mais uma vez. Isso é muito paralelo, assim, vamos falar, a nossa discussão dessa dependência da lagrangiana de coordenadas e velocidades. Como falei, lagrangiana é uma função que permite determinar as equações de movimento. Isso significa que, sabendo coordenadas e velocidades para algum instante de tempo t igual a t0, podemos determinar esses dados para qualquer outro instante de tempo t maior que t0. Ok? E o princípio de Newton é exatamente isso. O princípio de Newton é exatamente isso, que podemos determinar coordenadas e velocidades para qualquer instante de tempo t maior que t0. Mas, então, vamos ver como fazer isso assim, em prática, vamos falar. Vamos começar com coordenada. Então, o que significa determinar a coordenada para t igual a t0? Então, significa que temos que determinar coordenada para um instante de tempo t0 mais delta t. Certo? Então, para algum tempo delta t pequeno, suficiente para fazer nosso argumento. Então, vamos ver como determinar que i no ponto t0 mais delta t. Vamos escrever a expansão de Taylor para essa coordenada. Então, temos que i no t0 mais d que i dt. E aqui temos que colocar para tempo t igual a t0, certo? Vezes delta t. E como tem outros termos da ordem mais alta, mas como a gente considera delta t muito pequeno, nós podemos simplesmente considerar o termo linear em delta t. Mas então, o que significa dqi dt no tempo t igual a zero? Significa exatamente a velocidade qi ponto no instante do tempo t igual a t0. Mas nós sabemos já coordenadas no instante de tempo t0 e velocidades qi no ponto t0. Isso entra nos nossos dados aqui iniciais. Então, justamente, o princípio de Newton para coordenadas funciona perfeitamente. Sabendo coordenadas e velocidades no instante de tempo t0, realmente podemos determinar, usando essa fórmula, essa última fórmula, coordenadas para instante de tempo t maior que t0. No caso, a gente considerou t0 mais delta t é pequeno. Mas óbvio que se considerar intervalo finito, esse intervalo finito podemos dividir em intervalos pequenos. Certo? Então, qualquer tempo finito, qualquer intervalo finito, nós podemos dividir em intervalos pequenos
E para cada intervalo, refazer essa fórmula, refazer nosso argumento, e assim encontrar a coordenada para qualquer instante de tempo t maior que t0. Então, para coordenadas não tem problema. Agora vamos ver o que acontece com velocidades. Para velocidades surge alguma coisa nova. Então, a estratégia é a mesma. Nós vamos pegar velocidade para o tempo t0 mais delta t, que ponto aqui, do lado esquerdo. E, de novo, vamos escrever a expansão de Taylor. Ok? A expansão de Taylor. Então, nós temos primeiro o termo Q ponto no ponto t0, mais derivada de dqi ponto dt. De novo, temos que calcular essa derivada e depois colocar t igual a t0, vezes delta t, mais termos da ordem mais alta, que de novo a gente vai ignorar. Mas aqui então surge de novo, vou escrever isso usando notação curta. Então temos que t0, e aqui temos derivada de qi ponto. Mas lembrando que ponto é derivada com respeito ao tempo, significa que temos a segunda derivada da coordenada com respeito ao tempo. Ou seja, temos qi com 2 pontos. Aceleração no tempo t0, mais delta t, ou mais não, vezes delta t. Vezes delta t. Vezes delta t. E aqui surge, então, parece que surge o problema, porque nós não sabemos a aceleração no instante do tempo t0. Nós sabemos coordenadas, dados iniciais aqui, em cima, e sabemos velocidades. Mas nós não temos nenhuma informação sobre aceleração. Mas o princípio de Newton, então, é isso. O princípio de Newton diz que tem como determinar, podemos determinar. Então, a única solução desse problema é que a aceleração não é função independente. A aceleração no ponto t0 não é função independente. Ela tem que depender dos dados iniciais. Okay? Isso aqui é a única solução dessa contradição. O princípio de Newton, como tentei explicar, é um princípio experimental. Todas as teorias que nós conhecemos funcionam, satisfazem esse princípio. Então, aceitamos como axioma, vamos falar. Então, a solução desse problema é exatamente isso, que dois pontos, no instante de tempo t0, tem que ser alguma função, vamos chamar f, essa função por enquanto, alguma função dos dados iniciais. Quais são os dados iniciais? Coordenadas e velocidades. Então, tem que ser função dos dados iniciais, QI no ponto t0, QI ponto no ponto t0 e t0. Ok? Então, o princípio de Newton implica essa equação. Agora, se a gente usar, vamos falar, eu escrevi pegar como sistema mecânico, sistema que consiste de uma partícula, e usar, ao invés de letra geral QI, vamos usar coordenadas generalizadas, coordenadas cartesianas. Então, para uma partícula, nós podemos escrever Q1 igual a x, Q2 igual a y, Q3 igual a z. Ok? E nesse caso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que x, 2 pontos, no instante do tempo t0, igual a if, que depende das coordenadas
e velocidades no instante de tempo t0. Então, nós podemos, ao invés de usar x, y, z, aqui nós vamos usar a coordenada r vetor, x, y, z. Então, if, nesse caso, vai depender de r vetor no instante de tempo t0, r ponto no instante de tempo t0 e t0. E a mesma coisa podemos escrever para a coordenada q2, qy. Então, nós vamos ter mais duas equações, y2 pontos. Aqui, formalmente, assim, eu esqueci de colocar índice i. No lado esquerdo temos índice i aqui. Então, para cada i, em geral, vai existir alguma função if i. Então, aqui eu tenho que corrigir e colocar if 1. Para y, nós vamos ter y2 pontos no instante de tempo t0 igual a if 2. De novo, depende dos dados iniciais. R ponto t0, t0. E temos mais uma equação. Tá, vamos colocar embaixo para ficar melhor. Temos mais uma equação para z. Então, para z temos z2 pontos no instante do tempo t0 igual a if 3, r t0, r ponto t0, t0. Ok? Como vocês podem ver, ao invés de escrever essas três equações, componentes x, y, z, eu posso escrever somente uma equação vetorial. Então, podemos unir essas equações, vamos falar, e escrever somente uma equação, r2 pontos, no instante de tempo t0, igual agora a f vetor, que depende dos dados iniciais. T0. Aqui eu vou escrever aqui f vetor, que tem componentes f1, f2 e f3. Ok? Então, como vocês podem ver, essa última equação não é alguma coisa nova, é simplesmente a segunda lei de Newton. Essa aqui é a primeira coisa impressionante, talvez, que a partir de um princípio mais simples, nós chegamos a alguma equação dinâmica. Dinâmica significa que temos essa última equação, alguma equação diferencial, certo? E se a gente resolver essa equação diferencial, nós vamos determinar as coordenadas e depois velocidades. Então, a segunda lei de Newton é uma consequência do princípio de Newton, que tem alguma formulação bem mais geral. O princípio de Newton apenas diz o seguinte, que começando com coordenadas e velocidades para algum instante de tempo inicial t0, é possível determinar coordenadas e velocidades para instante de tempo qualquer t maior que t0. Isso que a gente fez aqui, usamos esse princípio de Newton e chegamos à segunda lei de Newton, que sabemos desde sempre. Por que eu começo sempre com essa discussão de princípios de Newton? Porque ele vai, como falei, tentei enfatizar, paralelo à ideia da Lagrangiana. Deixa eu voltar aqui um pouquinho e enfatizar mais uma vez que Lagrangiana é uma função, que depende de coordenadas, velocidades e tempo, não depende da aceleração ou terceira derivada ou qualquer outra coisa. E usando uma função, podemos determinar completamente tudo. Tudo significa resolver equações de movimento, definir claramente o que significa energia, etc, etc. Então, uma função determina tudo. Mas dependência dessa função exatamente corresponde a essa discussão do princípio de Newton.
Okay? Então, podemos concluir, talvez, que a segunda lei de Newton não é uma lei fundamental, mas ela é apenas uma consequência do princípio de Newton. Ok? Ok, agora vamos definir outras coisas. Vamos tentar entender como derivar a partir da Lagrangiana as equações de movimento. Então, no início, essa parte parece complicada, mas assim, com alguma experiência vocês vão ver que é bem simples. E, na verdade, é o único jeito, quase o único jeito, entender como resolver sistemas complicados, por exemplo, do tipo que eu mostrei, pêndulo duplo. Assim, usando apenas conhecimento da escola, é bem difícil, acho que, resolver esse pêndulo duplo. Se colocar mais uma partícula triplo, pêndulo triplo, então acho que não tem chance nenhuma resolver isso usando conhecimento assim, antigo, vamos falar, da escola. Mas como Lagrangiana é bem simples, muito linear, eu posso colocar N partículas e não vai ter nenhum problema chegar às equações de movimento. Ok, então vamos tentar entender esse tópico. Ele é muito importante, então aqui vocês têm que prestar atenção, ler um pouquinho sozinhos, mas enfim, coisa que a gente vai usar o tempo todo. Então, o princípio da mínima ação, esse é o nome. Princípio da mínima ação. Então, o nome é um pouquinho complicado, na verdade, não é sempre mínimo, pode ser máximo, mas enfim, esses detalhes a gente vai deixar por enquanto. E mais uma vez, assim, aviso do início que não vai ser nenhuma coisa intuitiva, ou não vai ser muito claro no início, por vários motivos. Que primeiro, é coisa nova, objeto novo. Segundo, ele não corresponde a nenhuma grandeza física. Ação é fácil de definir. Então, o que a gente chama ação? Vamos definir primeiro. Uma definição da ação. Então, a ação significa, a gente vai denominar como esse de que. Já a gente vai entender porque essa notação. Então, definimos como integral de T1 até T2 da nossa Lagrangiana, QI ponto T, ok? dt. Então, aqui, imediatamente, temos que entender o que está acontecendo. O que significa essa notação, esse de que. Então, aqui nós temos algo chamado funcional. Deixa eu escrever um lugar aqui. Então, esse objeto é funcional. Significa que, para encontrar essa integral, eu tenho que considerar alguma trajetória, alguma coisa, alguma função concreta, que I de t. Ok, deixa eu escrever aqui mais uma vez. Então, temos integral T1, T2. Consideramos agora alguma função concreta, que I de t, colocamos dentro da Lagrangiana, calculamos derivadas dessa função, que I ponto de t. Então, ao colocar essas funções dentro da Lagrangiana, obtemos agora, tudo isso vai ser alguma função f de t, vamos falar, e integramos essa função. dt. Então, funcional, porque esse nome é funcional, porque para cada escolha dessa função QI de t, nós vamos obter funções diferentes f de t. Certo? Então, substituindo aqui na Lagrangiana dependências diferentes, QI de t, em geral, vamos obter funções diferentes f de t.
como função. O que significa função, por exemplo? Função significa que para cada x, substituindo a função, alguma regra, vamos falar, que sabe como atuar sobre ponto x. Então, para cada ponto, f de x produz outro ponto y. Mudando o ponto x, nós mudamos ponto y. Aqui é a mesma história, só que ao invés de ponto, nós temos agora funções q e de t. Mudando dependência q e de t, nós vamos mudar essa função f de t. E, portanto, cada vez temos que integrar alguma coisa nova, uma função nova. Ok. Então, a gente vai discutir mais um pouquinho sobre isso, mas assim, essa é a diferença entre funcional e função. Certo, então, o princípio da minimação significa que primeiro temos que definir a ação. Não tem, por enquanto, não tem nenhum significado físico. Por que não tem significado físico? Porque a Lagrangiana não tem significado físico. A gente não discutiu nada sobre o significado físico da Lagrangiana, simplesmente falamos aqui que alguma função que tem essa dependência particular. Mas qual é o significado físico? Bom, não existe. O significado físico aparece a partir da ação. E para assim, falar mais honestamente, a ação não tem significado em mecânica clássica. A ação tem significado claro físico em mecânica quântica, porque corresponde a alguma probabilidade. Isso é outra dificuldade que sempre assim, todos têm ao aprender essa matéria, que não é claro de onde surge esse objeto, a ação, por que surge e por que nós temos que colocar esse princípio da minimação que estou tentando definir ainda. Então, o significado claro ocorre em mecânica quântica. Em mecânica quântica tudo é super transparente, bem simples. A ação corresponde à probabilidade alguma lá e o princípio da minimação simplesmente a determinação da trajetória mais provável, vamos falar. Mas como a gente não sabe mecânica quântica, eu não posso entrar nesses tópicos agora, simplesmente aceitamos como, mais uma vez, algum princípio fundamental, algum axioma, que para todas as teorias clássicas funciona perfeitamente. Então, nessa matéria nós vamos lidar com sistemas mecânicos, mas esse princípio funciona para todas as teorias, teoria eletromagnética, gravitação clássica, qualquer coisa clássica, qualquer teoria clássica, sempre esse princípio funciona sem qualquer problemas. Ok, então definimos a ação. Vamos definir agora o princípio da minimação. Para isso precisamos definir o conceito da variação. Variação. Então, eu deixei uma palavra variação, mas nós vamos ter variação das coordenadas, temos variação da Lagrangiana, variação da ação. Tudo isso vai ficar claro já já. Primeiro vamos definir o que significa variação da trajetória. Então, vamos considerar primeiro o caso mais simples, n igual a 1. Ao invés de considerar n em geral, vamos considerar n igual a 1. E nesse caso nós temos a Lagrangiana, que depende apenas de Q, que é ponto e T. No caso geral, é fácil generalizar, imediatamente no final a gente vai fazer isso. E então, a ação nesse caso, esse de Q vai ser integral de T1, T2, ele que é ponto T dt. Então, como eu falei, a primeira coisa que temos que entender é o que significa variação.
Certo, então vamos tentar desenhar aqui. Então nós temos uma coordenada, então esse aqui vai ser eixo Q e esse eixo vai ser tempo T. Então, qual é o objetivo do princípio da minimação? O objetivo é encontrar a trajetória real. A trajetória real é aquela que acontece realmente no mundo real e vamos denotar essa trajetória de alguma maneira. Vamos denotar ela como Q barra. Então, a trajetória real que acontece, vamos denotar como Q barra de T. Assim, o Landau não usa essas notações Q barra, ele simplesmente escreve Q de T. Mas eu coloco só para enfatizar que essa é a trajetória real que nós vamos determinar a partir do princípio da minimação. Então, sempre consideramos nesse princípio dois tempos fixos, T1 e T2. Então, T1 e T2 são tempos fixos, T1 e T2. Okay. E agora nós vamos definir o que significa variação. Variação ΔQ. ΔQ significa considerar alguma outra curva, ok? Com a condição que diferença entre essa curva em azul, que simplesmente vou deixar como Q de T agora. Q de T é uma curva totalmente arbitrária. E então, a definição da variação é a seguinte, que diferença entre essas duas curvas, Q de T e Q barra de T, é muito pequena. Ok? Então, ΔQ, formalmente, vamos escrever aqui dependência do tempo, talvez para deixar mais claro. Então, para cada T, nós temos ΔQ de T, que é igual a essa curva em azul, Q de T, menos Q barra de T. Ok? Então, se a gente tentar desenhar isso de alguma maneira, então, a gente quer pegar algum tempo T, vamos falar aqui, nós temos tempo arbitrário T, sempre consideramos tempos entre T1 e T2. Então, essa diferença é exatamente o que a gente chama variação. Ok? Variação arbitrária. Aqui surge a pergunta, o que significa variação pequena? Para enfatizar que essa distância, vamos falar, para cada T é pequena, nós vamos escrever esse ΔQ de T nessa forma. Vamos escrever como y vezes alguma outra função, eta de T, arbitrária, mais uma vez, aqui, então, y é algum número muito, muito pequeno, muito menor que 1, e eta de T é uma função arbitrária, função totalmente arbitrária. Vamos colocar aqui. Eta de T é uma função arbitrária. Sem esse y não é muito claro assim, exatamente como definir que variação é pequena. Com y parece mais transparente essa definição. Realmente, variação pequena significa que y é muito menor que 1. O Landau não escreve, ele simplesmente deixa como ΔQ, mas para primeiras aulas nós vamos usar y vezes eta para enfatizar que variação é pequena. Ok? Então, mais uma vez, resumindo a nossa discussão, então, o objetivo é determinar
a trajetória real, Q barra de t. Para isso, precisamos considerar variação arbitrária. Variação arbitrária delta Q. Significa que temos uma outra curva Q de t que varia em torno da trajetória Q barra de t. E essa variação é pequena. Ou seja, para qualquer instante de tempo t, a diferença entre essas curvas, esse comprimento aqui, é muito pequeno. Então, como y, como falei, essa definição fica mais óbvia. Ok, então, sabendo a variação, definimos variação para coordenadas, nós podemos definir o que significa variação da ação. Ok, então, aqui nós temos agora a variação da ação, a gente vai denominar como delta S. A definição assim, linear, vamos falar. Delta S, definição. Delta S é definido como S de Q mais delta Q, ou seja, em nossas notações, y vezes eta, vamos deixar essa independência aqui, y vezes eta, menos S de Q. Ok? Vamos simplesmente lembrar as nossas definições. Então, nós temos para a ação S de Q é a nossa integral de Q de T1, T2, L de Q ponto e T. Certo? Então, delta S envolve S de Q mais Y eta. Então, simplesmente vamos escrever a mesma coisa, só que mudando agora nossa curva Q por Q mais Y vezes eta. Então, simplesmente vou substituir no lado direito, onde vejo Q, eu vou escrever Q mais Y eta. Lembram que y é algum número, algum parâmetro pequeno, e eta de t é alguma função arbitrária, totalmente. Então aqui nós vamos ter eta ponto t dt. Ok? Então, nesse caso, é claro como calcular delta S. Simplesmente temos que pegar a segunda integral menos a primeira integral aqui. Então, como a gente decidiu denominar a curva real, trajetória real que a gente quer encontrar como Q barra, então nós vamos escrever essa variação delta S em torno da curva real Q barra. Então, nós temos Q barra mais Y eta menos S de Q barra. Ok? Simplesmente mudei a letra Q por Q barra, só para enfatizar novamente que Q barra é trajetória real. Qual é o princípio da mínima ação? Agora podemos definir o que significa princípio da mínima ação. Mais uma vez, vou escrever isso. Princípio da mínima ação. A trajetória real é determinada a partir da equação delta S é igual a zero. Eu vou escrever isso em um lugar. Para determinar a trajetória real, nós temos que resolver a equação delta S é igual a zero.
mais uma vez, esse princípio parece assim, bastante bizarro, primeira vez, e não é óbvio de onde segue. Segue diretamente de mecânica quântica, mas como a gente não sabe ainda mecânica quântica, então simplesmente aceitamos isso como algum princípio fundamental, algum axioma que funciona, como falei já várias vezes, perfeitamente para qualquer teoria clássica. Okay? A gente não tem nenhum desvio desse princípio para qualquer teoria que existe no mundo. Ok, então aqui ainda tem várias questões para resolver. O que significa ΔS igual a zero? Temos que comentar várias coisas. Aqui existe certo abuso de notações, vamos falar. Quando a gente fala sobre variação da ação, vamos falar, que é definido como essa diferença. Em princípio, então, nós temos que enfatizar que temos que expandir o lado direito na série de Taylor e considerar apenas termos lineares em Y. Okay? Então, já vou explicar isso melhor. Vamos calcular explicitamente ΔS. Então, vamos juntar essas integrais e calcular ΔS. Então, ΔS, mais uma vez, é igual a S, que é barra mais Y vezes eta. Ok? Só um comentário, talvez, porque eu escrevi esse de Q e não coloquei esse de Q de T. Bom, porque assim, esse depende da trajetória toda. A gente integra sobre T no lado direito aqui. Certo? Aqui nós temos integral sobre T. Então, o lado esquerdo não depende de um ponto T. Então, aqui não seria assim, muito claro escrever esse de Q de T. Porque nesse caso, parece que o lado esquerdo depende de algum ponto T concreto. Mas não depende. Depende de todos os pontos. Porque nós temos integral no lado direito. Por isso, essa notação, esse de Q, sem dependência do tempo. Ok? Então, agora nós podemos realmente expandir na série de Taylor, ΔS, e entender melhor o que isso significa. Esse de Q barra, e vamos substituir, vamos juntar essas duas integrais que já escrevi acima. Então temos segunda integral menos primeira. Então temos integral T1, T2. Aqui temos L, que é barra mais epsilon eta, que é barra ponto mais epsilon eta ponto T, menos L, que é barra ponto T, dt. Ok? Como vocês podem ver, eu literalmente escrevi essas duas integrais aqui, essa aqui e essa aqui. Só que ao invés de Q, eu coloquei Q barra. Okay? Para enfatizar mais uma vez que a trajetória real corresponde a Q barra. Ou seja, Q barra significa a trajetória real. Ok. Agora o que nós temos aqui? Nós temos a função L, Q barra mais epsilon eta, Q barra ponto mais epsilon eta ponto e T. Como já discutimos, este epsilon é muito pequeno. Este epsilon aqui é muito pequeno. Então, podemos expandir essa função na série de Taylor. Eu simplesmente vou lembrar como funciona. Bom, vocês sabem como funciona para uma variável. Então, para f de x, por exemplo, para f de x, nós sabemos a fórmula de Taylor. F é em torno de algum ponto, vamos falar x0. F de x0 mais delta x é igual a f de x0
mais df dx no ponto x é igual a x0 vezes delta x mais etc. Okay? Para a função de duas variáveis, if de x, y, vamos falar, nós temos a série de Taylor nessa forma. If vou colocar um pouquinho aqui. If de x0 mais delta x, y0 mais delta y, igual a if de x0, y0, mais, agora temos que escrever derivadas parciais, df dx, df de dx, no ponto x igual a x0, y igual a y0 vezes delta x, ok? Mais df dy, de novo no ponto x igual a x0, y igual a y0 vezes delta y, mais termos da ordem mais alta que nós vamos ignorar. Ok? E podemos generalizar essa fórmula para N variáveis. Okay? Então, ao invés de usar letras x, y, z, etc., vamos usar apenas uma letra x como índice i. Então, simplesmente eu vou reescrever, vamos falar, essa última fórmula para duas variáveis. Mudando x por x1 e y por x2. Então, essa fórmula, então, nesse caso, nós temos função agora if de x1, x2, e literalmente eu vou reescrever essa linha acima, só mais uma vez enfatizar a expansão de Taylor. Então temos x1 mais delta x1, okay? x2 mais delta x2 é igual a if x1, x2 mais df dx1, deixa eu pular essa parte onde eu tenho que calcular a derivada parcial, né, e colocar pontos x1 e x2. Como a gente já sabe essa fórmula, eu não vou escrever aqui, vou pular essa parte. Então aqui vamos deixar como df dx1 vezes delta x1 mais df dx2 vezes delta x2 mais etc. Então, por que a gente mudou nossas notações? Porque agora é fácil generalizar tudo isso para N variáveis. Ok? Então, eu vou escrever agora essa fórmula de Taylor para N variáveis. Isso que precisamos para lidar com Lagrangiana. Ok? Então, a última linha aqui. Agora temos função if de N variáveis. x1, xn. Qual é a fórmula de Taylor? Que if de x1 mais delta x1, x2 mais delta x2, etc., xn mais delta xn é igual a if, no ponto inicial, x1 até xn, mais derivadas parciais, df dx1, e de novo aqui temos que colocar barra no ponto x1 igual a ponto inicial, x1, etc, etc. A gente não vai fazer isso porque entendemos já. Então vamos pular isso.
vezes delta x1 mais, etc., df dxin delta xin, mais termos da ordem mais alta. Então, como vocês podem ver, nós podemos escrever todos esses termos como derivadas parciais usando o símbolo de somatório. Então, nós temos if x1 xin mais somatório igual a 1 até in dif dxi delta xi mais etc. Ok? Agora, voltando à nossa variação, deixa eu só copiar aqui essa fórmula e vamos continuar na próxima página. Certo, então nós temos variação da ação delta S. E aqui nós temos, na verdade, por enquanto, nós temos ele que depende de duas variáveis. Né? Depende, imaginamos que primeiro argumento é x1 mais delta x1 e segundo argumento é x2 mais delta x2. Ok? Lembram que a gente considera, por enquanto, n igual a 1. Se a gente considerar n arbitrário, ele vai depender de n coordenadas, n velocidades e tempo. Então, quando chegar a esse ponto, nós vamos precisar exatamente usar essa fórmula de Taylor geral para n variáveis. Okay? Mas, por enquanto, como falei, temos apenas 3, ou duas variáveis, t é fixo. Então, vamos expandir essa função ilha usando a série de Taylor. Então, o que nós temos? Nós temos, vamos escrever aqui separadamente, que ilha de Q barra mais y vezes eta Q barra ponto mais y eta ponto t é igual a, mais uma vez, usamos esse dicionário que eu escrevi embaixo, ao invés de Q barra, nós temos x1, naquelas fórmulas gerais, ao invés de Q barra ponto, temos x2. Ao invés de delta x1, temos y vezes eta, ao invés de delta x2, temos y vezes eta ponto. Ok? Então, literalmente, estou usando essa fórmula acima agora. Então, nós vamos ter ele de x1, x2, t. T é fixo aqui em cada lugar, então t não participa nessa série de Taylor. T entra apenas como algum parâmetro nessa fórmula. Mais derivada parcial de ele com respeito ao primeiro argumento, dx1, então, dq barra, vezes delta x1, y eta, certo? Mais derivada parcial com respeito ao segundo argumento, que é barra ponto, que a gente escreveu como df dx2, aqui em cima, df dx2 vezes delta x2. E o nosso delta x2, no caso, é y vezes eta ponto. Eta ponto. Mais termos da ordem mais alta. Então, aqui vocês podem ver que usar esse parâmetro y, esse número y muito pequeno, é muito conveniente, porque nós podemos falar o que significa termos da ordem mais alta. Sem y não é muito claro, termos da ordem mais alta com respeito ao que exatamente. E nessa expansão, nessa fórmula, usando y, é fácil entender. Termos da ordem mais alta com respeito a y. Okay? Então, y é necessário para entender claramente essas expansões. Como falei, o Landau ignora tudo isso e simplesmente usa notação delta Q. Mas ela não é muito clara, assim, a priori, vamos falar. Ok, então nós temos a nossa fórmula de Taylor, vamos substituir
essa coisa na fórmula acima, então nós vamos colocar essa fórmula nessa integral. E o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o seguinte, que ΔS é igual a, assim, eu vou copiar essa linha para deixar assim, mais completo tudo, T1, T2, ele de Q barra ponto T. Como vocês podem ver, usar Q barra é um pouquinho chato assim, ao escrever essas fórmulas, mas por outro lado deixa mais claro, eu acho, que nós consideramos variação em torno da trajetória real, que ainda nós temos que determinar, mas ela existe, certamente. Então, a primeira vez, nas primeiras aulas, a gente vai usar y barra y eta mais dl de Q barra ponto y eta ponto. Como falei, a gente vai ignorar termos da ordem mais alta. Okay? Bom, vou escrever aqui mesmo assim, termos da ordem mais alta, menos esse termo aqui. Ele de Q barra ponto T, integral dt. Então, como vocês podem ver, primeiro termo se cancela com o último termo. Então, para variação, nós temos apenas dois termos. Então, mais uma vez, voltando ao que mencionei, ao abuso de notações. O que a gente entende sobre variação da ação? O lado esquerdo aqui. O lado esquerdo. Temos que sempre enfatizar que, na verdade, expandimos toda essa função dentro da integral na série de Taylor e consideramos apenas termos lineares em y. Certamente podemos investigar as segundas derivadas, por exemplo. Talvez a gente possa fazer isso um pouquinho mais tarde. Isso também é interessante. Mas quando a gente fala sobre o princípio da mínima ação, voltando aqui, para enfatizar o que significa princípio da mínima ação, significa que a trajetória real, para determinar a trajetória real, temos que resolver a equação ΔS igual a zero. E nesse princípio, ΔS significa apenas termos lineares em y. Okay? Então, realmente, aqui em princípio, assim, temos que usar dois y, primeiro, dois deltas. O delta que realmente inclui todas as ordens. Isso seria realmente variação da ação real, tipo, verdadeiro, incluindo todas as ordens. E delta esse, que usamos no princípio da minimação. Este delta, no princípio da minimação, contém apenas termos lineares em y. Mas, enfim, como eu já enfatizei aqui 1000 vezes esse ponto, acho que não vai ter nenhuma confusão, e se tiver, eu vou repetir mais uma vez essa coisa. Então, o que nós temos? Nós temos que ΔS é igual a integral T1, T2, integral T1, T2. Como vocês podem ver, y, na verdade, é um número, posso colocar ele fora da integral. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar y fora da integral, y vezes T1, T2, e dentro temos o seguinte, dl, dq barra, vezes eta, ok? Mais dl, dq barra ponto, vezes eta ponto, dt. Ok? Eu já ignorei nessa fórmula os termos da ordem mais alta. Então já voltei a ΔS que usamos no princípio da minimação. Então vamos, por enquanto, esquecer termos da ordem mais alta. Então aqui falta
integrar por partes o segundo termo e nós vamos já determinar as equações de movimento. Então, primeiro, o que significa integrar por partes? Vamos considerar esse segundo termo separadamente, MH. Então, o segundo termo tem a forma dl dq barra ponto, vezes eta ponto. Mas o que significa eta ponto? Eta ponto significa o seguinte. dl dq barra ponto d eta dt. Então, eta ponto significa d eta dt. E aqui nós vamos usar uma identidade elementar. Vou escrever um lugar do lado para entender como transformar esses termos. Imagina calculando o derivado total d dt para produto f vezes g. Temos duas funções, f e g. Então a gente escreve a derivada do produto. Bom, todos sabem como fazer isso. Temos que escrever df dt vezes g mais f vezes dg dt. Certo? E a partir dessa fórmula eu posso escrever o último termo no lado esquerdo, f dg dt, como diferença derivada total f vezes g menos df dt vezes g. Tá certo? Então, olhando nessa fórmula geral, vamos realmente denominar dl dq barra ponto temporalmente como f, e a nossa função eta vai ser função g nessa fórmula geral. Então, nessas notações, realmente aqui nós temos f vezes dg dt. E usando essa fórmula do lado, eu posso transformar, escrever isso como derivada total de dt f vezes g menos df dt vezes g. Ok? Agora, vamos voltar às notações. F significa derivada parcial dl dq barra ponto e g significa eta. Então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte, que o segundo termo que a gente está transformando é igual a derivada total de dt dl dq barra ponto vezes eta menos ddt dl dq barra ponto vezes eta. Ok? E vamos substituir, então, vamos escrever talvez mais uma vez. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que o dl dq barra ponto vezes eta ponto é igual a ddt dl dq barra ponto vezes eta menos ddt dl dq barra ponto vezes eta. E vamos substituir essa fórmula. Na fórmula para delta S. Vamos escrever agora algumas fórmulas. Essa aqui é a fórmula 1, vamos falar. E essa aqui vai ser a fórmula 2. E, então, substituindo, dois e 1, nós temos o seguinte, que delta S igual a integral T1, T2, ou tem epsilon em frente ainda, dl dq barra vezes eta
certo? Vamos olhar mais uma vez, dele de Q barra vezes eta. E o segundo termo a gente acabou de transformar. Então temos d dt, dl de Q barra ponto, vezes eta menos d dt, dl de Q barra ponto, vezes eta, integral dt. Então, como vocês podem ver, o segundo termo é derivada total. Derivada total significa que podemos integrar completamente esse termo. Então, agora nós temos o seguinte, que ΔS é igual a y vezes a função dentro, estou escrevendo o termo integral do segundo termo. Então vai ficar dl de Q barra ponto vezes eta de t. E temos que calcular a diferença no tempo t1, no tempo t2 menos tempo t1. E o resto vou simplesmente copiar. Temos integral de t1 até t2 dl de Q barra vezes eta. Agora nós podemos ver que no primeiro e último termos nós temos apenas eta. Como a gente integrou por partes, né, aquele segundo termo com eta ponto. Agora nós não temos mais eta ponto, nós temos eta. Então posso colocar em evidência. E aqui vai ficar dele de Q barra menos dl, ou dele não, de derivada total, de dt, primeiro, de dt, dl de Q barra ponto, eta colocamos fora, e deixa agora já escrever a dependência explícita, eta de t, por motivos que a gente vai discutir já. Então temos isso para a variação ΔS. Okay? Em princípio podemos deixar esse primeiro termo totalmente arbitrário, mas o princípio da minimação, na verdade, contém mais uma informação. O comportamento dessa variação nos pontos T1 e T2. Como eu falei, isso não é necessário fazer em geral, mas para objetivos de determinar as equações de movimento, vamos considerar, isso entra no princípio de minimação, vamos considerar variações, todas essas variações, eu lembro para vocês o que significa variações, essa curva em azul, que no ponto T1 e T2, as variações são zeros. O que significa? Significa que ΔQ, bom, aqui já desenhei nessa forma, que não tem nenhuma variação nos pontos T1 e T2. Okay? Aqui vou adicionar já que ΔQ no ponto T1 é igual a zero, ΔQ no ponto T2 é igual a zero. Eu não menciono isso no início, para exatamente chegar nesse termo na fronteira, e como vocês podem ver, termo na fronteira, exatamente, bom, aqui nós temos y vezes eta, e lembram que y vezes eta é exatamente ΔQ. Então, quando calcular esse termo na fronteira, temos que calcular ΔQ no ponto T2 menos essa derivada vezes ΔQ no ponto T1. Então, a gente gostaria de matar esse termo na fronteira. Em geral, nós podemos deixar ele, considerar a situação mais geral, mas para determinar as equações de movimento, a gente quer matar esse termo na fronteira. Então, nós vamos considerar variações para quais
ΔQ no ponto T1 é zero e ΔQ no ponto T2 é zero. Isso é a mesma coisa que função eta no ponto T1 é zero e eta no ponto T2 também é zero. Ok? E nesse caso, então aqui vou enfatizar esse ponto, que consideramos sempre eta no ponto T1 é igual a zero e eta no ponto T2 é igual a zero. Ok? Isso, mais uma vez, é equivalente a variação ΔQ no ponto T1 é igual a zero e ΔQ no ponto T2 é igual a zero. Nesse caso, a fórmula para ΔS simplifica e nós temos ΔS igual a y vezes integral T1 T2 dl dq barra menos d dt dl dq barra ponto, tudo isso multiplicamos por eta de t dt. Então, mais uma vez, formulando agora completamente o princípio da mínima ação, nós temos que resolver a equação ΔS igual a zero, junto com essas condições para eta na fronteira. Eu vou escrever agora mais uma vez, última vez, princípio da mínima ação. Princípio da mínima ação é o seguinte: para determinar a trajetória real, temos que fazer duas coisas. Temos que resolver a equação ΔS igual a zero, junto com as condições na fronteira. Eta no ponto T1 igual a zero e eta no ponto T2 igual a zero. Ok? Por enquanto, nós temos ΔS na forma dessa integral que a gente acabou de chegar. O Landau simplesmente escreve isso de um jeito muito rápido, que isso implica que a integral ΔS é igual a zero. Então, na verdade, eu aqui tenho que, mais uma vez, corrigir. ΔS é igual a zero para todas as variações eta de t, junto com essas condições na fronteira. E o Landau escreve muito rápido que isso implica que essa função dentro da integral, nesse caso, é igual a zero. Mas, assim, o Landau escreve porque ele sabe muita coisa, mas é óbvio para ele. Mas não é óbvio para quem começa a estudar essa matéria. Aqui surge a pergunta: por que integral ΔS igual a zero implica que, com todas as condições que escrevi, implica que essa função dentro de parênteses é igual a zero. Isso não parece assim, muito óbvio. Vamos falar, então eu vou escrever aqui um teorema, eu vou explicar como provar esse teorema, mas a prova eu vou deixar como exercício e em algum momento nós vamos discutir ouvir a solução desse teorema. Então, qual é o teorema? Eu vou escrever em algumas notações totalmente gerais e nós vamos voltar a nossa ação simplesmente substituindo essas notações gerais. Então, vamos considerar alguma função f de x
função contínua. Função contínua. Função contínua. O teorema é o seguinte, que se a integral I é igual à integral de x1, x2, if de x, eta de x, dx, se integral é igual a zero para todas essas funções, eta de x com condições na fronteira eta de x1 é igual a eta de x2 é igual a zero. Então, se a integral for igual a zero para todas as funções, com essas condições na fronteira, então if de x é igual a zero para todos os x dentro do intervalo x1, x2. O que acontece fora a gente não sabe, mas o teorema, então, o teorema é muito concreto que, assim, para qualquer ponto x dentro do intervalo x1, x2, nesse caso, então, a função tem que ser zero. Então, como falei, eu vou deixar a prova desse teorema como exercício. Vocês podem ver esse prova, por exemplo, no livro do Arnold, um lugar lá, mas eu vou explicar como provar. Então, exercício 1, provar o teorema. Qual é a ideia geral desse teorema? Primeiro, vocês têm que entender o que significa função contínua, claramente. Então, quando a gente fala que função if de x é contínua em algum ponto x0, então if é contínua em x0. O que isso significa? Bom, significa aquela coisa que todo mundo fala, definição chata, ela é chata, mas assim, importante para entender esse tipo de teoremas. Significa o seguinte, que para qualquer epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que f de x menos f de x0 é menor que epsilon para todos os x que satisfazem uma condição x menos x0 menor que delta. Isso que significa que a função é contínua em algum ponto x0. Ok? Então, qual é a ideia da prova desse teorema? Então, temos que fazer o seguinte, a gente quer mostrar que if é igual a zero para todos os x. Então, nós vamos supor o contrário. Nós vamos supor que exista pelo menos um ponto, que x1, x2, existe algum ponto, x, para qual x seja diferente de zero. Então, ou positivo ou negativo. Vamos pegar um caso desses, positivo, por exemplo. Ok? Ponto x0 aqui, vamos dizer, então x0. Então, nesse ponto, f de x0 tem valor positivo. E nós temos que chegar em alguma contradição. Para chegar na contradição, vocês têm que usar a continuidade da função if para provar o seguinte fato, que se if de x0 é maior que zero, isso implica que if de x0, na verdade, que f de x tem que ser positivo para todos os pontos em torno desse ponto especial x0. Então, a continuidade da função f de x no ponto x0 implica que, na verdade, a função tem que ser positiva num intervalo em torno de x0. Ok? E agora é fácil provar o teorema, como tudo que falei, usando essa linha, que significa continuidade da função. Vocês têm que escrever
abrir esse módulo f de x menos f de x0 módulo menor que y. Então, módulo significa que temos duas desigualdades. Vocês têm que abrir esse módulo e, para mostrar, então, o que eu falei, que f de x vai ser positivo em torno de x0, e depois, como a condição do teorema envolve funções arbitrárias, eta de x, certo? O integral é igual a zero para todas as funções. Então, vocês podem construir alguma função, construir alguma função eta de x e mostrar que integral, na verdade, vai ser um número positivo, necessariamente diferente do zero. E isso vai mostrar, então, a contradição. A nossa suposição que existe algum ponto, x0, onde a função seja diferente de zero. E com essa construção, podemos mostrar, nesse caso, que integral para alguma escolha da função eta de x é algum número positivo. Que então é contradição, porque a condição do teorema é isso. Integral é zero para todas as funções eta de x com essas condições na fronteira. E agora é fácil entender, voltar a nossa discussão para a ação. Nós temos exatamente a mesma situação. Delta S, princípio da minimação, é delta S igual a zero para todas as variações, junto com essas condições na fronteira. E a única coisa que falta é justificar que essa função dentro, que no teorema a gente denominou como f de x, que essa função é função contínua. Mas isso nós podemos fazer usando argumentos físicos. Certo? Ele é alguma função que descreve completamente a dinâmica do sistema. Ou seja, a partir de ele, nós podemos determinar a energia, podemos determinar outras grandezas. Então, é difícil imaginar que temos alguma descontinuidade numa função totalmente física ele. Então, não tem nenhuma razão para essa descontinuidade surgir. Então, nós supomos que justamente não tem problema assim, nenhum. Essa função dentro é contínua, e para funções contínuas temos esse teorema poderoso bastante, que implica que, nesse caso, essa função dentro, f de t, é igual a zero para todos os t's dentro do intervalo t1 a t2. Ok? Então, usando esse teorema, eu vou escrever mais uma vez a nossa fórmula que a gente tem. Então, nós temos delta S igual a y vezes t1, t2, dl, dq barra, menos dt, dl, dq barra, ponto, eta de t, dt. Então, delta S é igual a zero para todas as variações eta de t com condição na fronteira eta de t1 é igual a eta de t2 é igual a zero. Isso implica, usando o teorema que a gente acabou de discutir, isso implica que essa função dentro f de t é igual a zero para todos os t's dentro do intervalo t1 a t2. Ok? E o que isso significa? Se a gente agora voltar a nossas notações, o que é f de t, isso significa que nós temos o que a gente chama as equações de Lagrange-Euler. Então, f de t é dl dq barra menos d dt, dl dq barra
ponto é igual a zero. Para todos os t's, mais uma vez, dentro do intervalo tem um T2. Tem um T2. E essas equações, ou por enquanto nós temos uma equação aqui, nós chamamos equação de Lagrange Euler. Como vocês podem ver, a equação diferencial, logo a gente vai entender que a equação diferencial da segunda ordem. E então, a equação diferencial da segunda ordem podemos, em princípio, resolver e encontrar coordenada real Q de T. Que eu vou escrever solução para lembrar. Então, perfeito. Então, nós aprendemos como usar o princípio da mínima ação para determinar as equações de movimento. Aqui tem 1000 perguntas imediatamente. Para que fazer tudo isso se podemos apenas formular as equações de movimento? A resposta assim, vai chegar com o tempo, mas posso assim, enfatizar alguns pontos importantes. Primeiro, é muito mais fácil lidar com a ação. Por que é mais fácil? Porque a ação contém apenas lagrangiana, que depende de que ponto. As equações de Lagrange-Euler, essa aqui que a gente acabou de escrever, são equações da segunda ordem. A equação da segunda ordem contém também que dois pontos, que é bem mais complicado analisar do que a ação, que, mais uma vez, contém apenas que ponto pela construção. Então, a ação é muito mais simples, objeto mais simples para trabalhar. Isso é uma coisa que a gente já discutiu no início, quando falei sobre o princípio de Newton. As equações a segunda lei de Newton não é alguma assim, milagre ou mágica, simplesmente segue de algum princípio muito mais fácil, muito mais transparente, que dados iniciais que coexistem de coordenadas e velocidades determinam toda a dinâmica futura. A mesma coisa aqui. Ação é objeto fundamental, mais fundamental do que as equações de movimento, porque envolvem menos grandezas. Não tem nenhuma aceleração dentro da ação, dentro da definição da ação. Então, temos agora outro entendimento das equações de movimento. Equações de movimento assim, não é alguma coisa muito fundamental. O objeto fundamental é a ação. Nós podemos usar a ação para, por exemplo, implementar várias simetrias, que a gente vai fazer nas próximas aulas. Implementar simetrias no nível das equações de movimento é muito mais complicado. E usando a ação é bem mais simples. Escrever simetrias que a gente quer, ou algumas outros requerimentos que a gente quer colocar sobre ação, sobre teoria. Então, a ideia geral é trabalhar com a ação e lagrangiana, fazer tudo que pode possível fazer nesse nível, e se precisar, depois nós podemos repetir esses argumentos, princípio da mínima ação, e chegar já às equações de movimento. Okay? Bom, a gente fez aqui demonstração para n igual a 1, e não é difícil repetir para n em geral, eu vou fazer isso agora. Antes disso, deixa eu fazer um exemplo simples, talvez, para não verificar, mas para demonstrar as equações de Lagrange-Euler. Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo. Tá, então, vamos considerar ilha de apenas uma coordenada, que é ilha de que ponto e T. Vamos escrever em geral aqui.
Então, temos L de Q ponto e T. A gente vai considerar a seguinte forma: M Q ponto quadrado sobre 2 menos V de Q. Então, logo a gente vai entender que o primeiro termo corresponde ao termo cinético, o segundo a potencial, mas por enquanto, simplesmente um exemplo. Então, simplesmente pegou essa função. Então, as equações de Lagrange-Scheller, ou nesse caso, uma equação de Lagrange-Scheller, tem essa forma. Mais uma vez, vamos olhar para verificar. dl dq menos d dt dl dq ponto igual a zero. Aqui já deixei de usar essa notação, que é barra. Então, como a gente já discutiu tudo sobre trajetória real, que denotei como que é barra, então não precisamos mais carregar essa notação. Já sabemos, para determinar a trajetória real, temos que resolver as equações de Lagrange-Scheller. Então, essa é a equação no nosso exemplo. Vamos determinar aqui cada coisa, cada termo. Então, primeiro dele dq, derivada parcial. Bom, olhando nessa dependência, vocês podem ver que derivada parcial do primeiro termo, com respeito aqui, é zero, porque o primeiro termo contém apenas Q ponto. Então, dl dq é igual apenas a menos dv de Q dq. E do mesmo jeito, dl dq ponto agora é igual a apenas derivada parcial do primeiro termo, porque o segundo termo na Lagrangiana depende da coordenada. Então, dv dq ponto é zero. Certo? Aqui podemos fazer essa conta explicitamente. Então, essa aqui é igual a m q ponto. Ok? Então, determinamos cada termo, colocamos na equação de Lagrange-Scheller e temos o seguinte, que menos dv de q dq menos d dt mq ponto igual a zero. Se a gente colocar o segundo termo no lado direito, nós obtemos a seguinte equação: m q dois pontos igual a menos dv q dq. E se a gente, então, interpretar esse v como, que falei, potencial, essa interpretação ainda não é muito clara, porque é potencial, o que é potencial. Mas, enfim, se a gente simplesmente denotar o lado direito como if, vamos simplesmente denotar isso, essa derivada parcial como if. Nós chegamos, mais uma vez, à segunda lei de Newton. Certo? Nós temos m q dois pontos igual a if. Então, realmente tem a forma da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Então, para a Lagrangiana mais simples possível, realmente as equações de Lagrange-Scheller reproduzem a segunda lei de Newton. Eu fiz aqui como uma coordenada, mas não é difícil fazer isso em geral, então deixa eu colocar aqui exemplo A, exemplo B agora. Exemplo B é quase idêntico ao exemplo A, então vamos considerar a Lagrangiana, que depende agora do vetor R ponto e T. E vamos definir assim, M, R vetor ponto ao quadrado sobre 2, menos alguma função V de R ponto. Bom, aqui ainda a gente não demonstrou isso, então, olhando um pouquinho para frente, as equações de Lagrange-Scheller
se considerar N coordenadas, volta a essa forma, as equações de Lagrange-Euler. Tem essa forma em geral, para qualquer N. dL dQi menos d dt dL dQi ponto é igual a zero. Como vocês podem ver, assim, a única diferença do caso mais simples que a gente considerou, que agora para cada índice i eu tenho uma equação de Lagrange-Euler. Então, para n igual a 1, a gente volta a essa equação que a gente acabou de demonstrar. Em geral, nós vamos ter n equações para cada índice i. Eu vou fazer isso, eu vou repetir essa demonstração um pouquinho rápido, mas eu vou fazer para treinar mais uma vez. Mas já olhando assim para frente, temos, em geral, n equações de Lagrange-Euler. E nesse exemplo, nós temos R vetor, que então contém três coordenadas, x, y, z, né, que a gente usou, em geral, como Q1, Q2 e Q3. Então, tenho que escrever três equações para Q1, que é x, Q2, que é y, e Q3, que é z. Certo? Então, eu vou deixar isso como exercício aqui, escrever essas três equações de Lagrange-Euler, para treinar um pouquinho. Problema número 2, mostrar que a fórmula 3, as equações de Lagrange-Euler, que 3, implica, de novo, a segunda lei de Newton. NR vetor, dois pontos, é igual a menos, agora vai ser gradiente de V, que de novo vamos denotar como força em geral. Ok? Então, certo, o tempo está acabando aqui. Bom, primeira aula sempre é um pouquinho difícil, introduzimos muitos conceitos, mas, bom, assim, não tem jeito mais simples, vamos falar, introduzir. Eu sempre prefiro assustar, vamos falar um pouquinho as pessoas, mas depois fica mais fácil. Depois a gente vai discutir várias, eu vou repetir essa demonstração das equações de Lagrange-Euler. Nós vamos resolver aquele teorema, falando sobre isso. Eu gostaria de escutar suas dúvidas, vocês podem colocar no grupo, eu vou responder sempre. Se alguém tentar mostrar esse teorema, eu vou ajudar, então vamos tentar fazer isso um pouquinho mais dinâmico. Mas eu vou mostrar quase tudo, assim, nessas aulas iniciais. Estou fazendo muito devagar assim, no início. Mais tarde a gente vai continuar mais rápido, mas por isso vocês têm que tentar ler sozinhos, pelo menos o livro do Landau. Tudo que discuti hoje, ele escreve literalmente em, sei lá, uma página. E a gente já tem bastante, eu não sei quantas páginas já temos, temos 6 páginas já aqui. Então, vocês têm que ler sozinhos, e isso é coisa legal sobre o livro do Landau, porque cada um pode fazer o jeito dele. Eu simplesmente expliquei o jeito que eu entendo essa ciência, mas cada um tem que formar, vamos falar, entendimento dele, e para isso vocês têm que ler o livro do Landau e outros que coloquei na referência. Se vocês preferem assim, qualquer outro, não tem problema nenhum, essa ciência é super antiga, a lagrangiana existe por volta de, sei lá, 300 anos já, então realmente é uma ciência bem estabelecida. Qualquer livro funciona, mas o Landau legal porque ele é curto e permite cada aluno, cada pessoa pensar e chegar a conclusões próprias, vamos falar. Então, ok. Então, na próxima aula eu vou repetir a demonstração das equações de Lagrange-Euler, essa fórmula 3 em geral, já para N em geral. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, supondo que vocês entendam já a demonstração para N igual a 1. Nós vamos discutir várias propriedades da ação,
lagrangiana, quais liberdades nós temos para mudar essa função, etc, etc. E logo depois disso, na próxima semana já, nós vamos entender como construir lagrangiana para partícula livre. Então, tem muita coisa para fazer, mas, enfim, aos poucos a gente vai entender tudo. Ok, então, acho que é só isso para hoje. Até a próxima aula.